Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Confira agora a série especial Amor 4.0. Olá pessoal, aqui é Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e é com muita alegria que estamos estreando o primeiro episódio da série Amor 4.0. Novos tempos, novas formas de consumo e comportamento, estamos vivenciando o que muitos estão chamando de o novo normal. Essa aceleração das mudanças, a antecipação do futuro, fez com que pessoas e empresas se vissem diante de um novo cenário, a economia 4.0. Um novo tempo que traz com a sua chegada palavras como adaptação, agilidade e credibilidade. Estamos diante de uma nova era em que a tecnologia e o real se misturam de forma indissociável, onde o consumidor, agora também digital, mudou seus hábitos e desejos com novas demandas e expectativas. E os relacionamentos? Quais foram os impactos das relações entre os novos e antigos casais? Tanto daqueles que moram juntos, quanto aos que estão afastados durante o isolamento. A TV Band Minas, a Rádio Band News FM BH e Mulheres Elétricas juntos produziram a nova série que contará histórias reais de alguns desses casais que hoje enfrentam os desafios e as vantagens do isolamento social e como a tecnologia tem ajudado a aproximar os corações e a tangibilizar experiências. Gente, e hoje eu conto com uma presença maravilhosa do primeiro casal que estão estreando essa série, que é a Vanessa Pessoa Machado, corretora de seguros, e também o Carlos Eduardo, o Casé, que é analista operacional. Contamos também com a presença sempre da Bruna Barbosa, que é advogada, sócia da Barbosa e Silva Advocacia e membro também do BNI Minas. Bem-vindos, gente. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Obrigada por terem aceitado o convite e estarem aqui dividindo essa história maravilhosa com a gente, os ouvintes e os nossos espectadores. Agradeço muito. Obrigada. Gente, eu vou começar a contextualizar um pouquinho a história de vocês e aí eu vou passar a bola para vocês. Obviamente, vocês são os protagonistas dessa história. Bom, vocês começaram a namorar mais ou menos, acho que em 2017, vai fazer 3 anos, né? Isso. E diante dessa nova pandemia aí, desse novo cenário do mundo, vocês resolveram juntar. Na minha época, falava juntar as escovas de dentes, né? Hoje em dia, as pessoas estão juntando iPads, telefones celulares, né? Enfim. E resolveram passar esse isolamento juntos. Agora, eu acho que a primeira pergunta que eu vou fazer, gente, que é a pergunta, acho que todos os casais casados, não sei você, Bruna, mas gostariam muito de saber, enquanto nós estamos aqui há mais de 70 dias, né? Junto de família, 24 horas por dia, 7 dias na semana, já assim, quase gritando por liberdade. O que foi que vocês foram fazer, decidir ficarem juntos durante a pandemia? Bom, eu começo. Bom, a gente resolveu que ia seguir o isolamento social. A gente tem a oportunidade de trabalhar home office. E a minha filha está em casa também, né? As escolas estão fechadas desde dia 20 de março. E na época o Casé tem a casa dele, e eu moro com os meus filhos na minha. E a gente querendo seguir direitinho o isolamento e como é que ia ficar, né? Como é que a gente ia se ver? E aí a gente foi muito rápido, a gente nem pensou muito, né? Na semana que teve o anúncio que começou a coisa ficar feia no Brasil, eu fui uma semana para minha mãe, fiquei com ela uma semana para passar instruções do que ela devia fazer lá, e já voltei para Belo Horizonte, já vim direto aqui para Vanessa. Aí nós ficamos juntos 2 meses direto. E agora já vai fazer 70 dias já. Vai pro 3º mês. Né? A gente não pensou muito assim, não, né? Na época. Só executamos. Vem pra cá. E a gente já namora há quase 3 anos, então a gente já conhece a rotina do outro. E eu digo que a gente. Um namoro juntado assim tão rápido, né? E com todo mundo trabalhando em casa, criança em casa, tendo que fazer almoço, faxina, todo mundo junto, que a gente dispensou empregada. A Zezé, que trabalhava para mim, ela é da faixa de 60 anos, então mesmo que eu quisesse ou que ela quisesse, a gente dispensou. E aí acabou que ficou uma rotina que assim, o tempo ficou mais curto ainda, né?
porque além de fazer todas as tarefas de casa, criança em casa, acabou que... Se a gente fosse ficar em apartamentos separados, provavelmente a gente ia estar sem se ver, ou ia se ver muito pouco, né? Seriam talvez outros desafios. Eu entendo que é uma mudança, né, que aconteceu da noite para o dia. Vocês já estavam mais ou menos com alguma ideia, alguma expectativa, algum plano de juntarem aí as trouxas e ficarem juntos? Ou isso realmente foi a questão da pandemia que antecipou? Porque muita coisa foi antecipada. Quando a gente fala desse tal futuro que a gente ia viver, né, esse novo cenário mundial que a gente estava esperando acontecer nos próximos 5 a 10 anos, a coisa veio de uma tal forma, acelerou, antecipou. Foi assim também com a questão da junção, de vocês morarem debaixo do mesmo teto? Eu acredito que sim, porque apesar da gente, vez ou outra, né, ao longo desses anos, assim, a gente, se um dia a gente morar junto, mas na prática mesmo a gente nunca colocou a coisa para funcionar, e nem a gente, né, acho que era uma coisa assim, muito um futuro distante. A Carol, minha filha, que é sua xará, tem 9 anos, então assim, na minha cabeça, eu não pensava numa relação de morar junto, de casar, ou às vezes pensava, mas rapidamente eu tentava tirar aquela ideia da minha cabeça, sabe? A gente já chegou a falar, se um dia a gente morar junto, aí na semana seguinte eu já, não posso nem pensar nisso. Eu já fui casada 2 vezes, o Casé já foi casado, e eu sempre achei, assim, que eu não ia me casar de novo, para ser bem sincera, apesar de eventualmente vir na minha cabeça essa ideia, porque a nossa convivência é muito fácil, sabe? E a gente tem muitas afinidades, eu acho que isso facilita muito, mas mesmo assim, eu era bem resistente a uma possibilidade de morar junto, sabe? E de casar. E aí, de repente, com ele morando aqui, e a gente fazendo tudo junto, nessa fase assim, caótica, e tá dando certo, né? Foi bem interessante, porque a minha resistência, assim, acabou. Eu não tenho mais essa resistência, né? Eu acho que as coisas estão funcionando. E o medo também, né? Porque foi um teste no susto que deu certo. Vou fazer um teste, deu certo. Um teste forçado, quase, né? Tipo, já que eles estão naquele chove não molha, eu vou, né? A vida falou, vou botar esses 2 para resolver logo. Mas eu quero saber de quem que veio a primeira, quem que tocou no assunto? Foi uma coisa que vocês olharam pro outro e falaram assim, será que ele tá pensando, será que ela tá pensando? Como é que foi, assim, vocês lembram de como aconteceu? Na verdade, a gente não pensamos em nada, eu acho. Eu não me lembro. Quando apareceu a ideia do isolamento, eu já fiquei em casa. A escola da Carol, minha filha, já também se antecipou. Ela ficou em isolamento uns 3, 4 dias antes das outras escolas. E aí o Casé foi para a casa da mãe dele. Nessa semana que a minha filha entrou no isolamento na escola, né? Que a escola parou as atividades. E aí o Casé estava de lá, né? Com a mãe dele. E aí eu falei, vem, na hora que você vier, já vem aqui para casa, porque a gente fica aqui. Eu confesso que a gente achou que ia durar uns 15 dias esse isolamento. Então a gente Eu pensei que seria bem rápido, realmente. A gente não elaborou, né, do tipo, nossa, você vai ter que fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente, na ideia era, vem pra cá, você fica 15 dias passa rápido, né? Eu acho que foram os 15 dias mais longos da minha vida, porque escola online, faxina, com trabalho, graças a Deus, tá fluindo muito bem, mesmo no home office, para ele também a rotina de trabalho. Então a gente não planejou nada, a gente achou que ia ser 15 dias e pronto, né? E que depois ele ia voltar para casa dele e tudo, ia seguir a vida de antes, mas não foi isso que aconteceu. E como foi funcionando muito bem, né? E a minha rotina, eu achei que para o Casé seria caótica, porque eu tenho um filho adulto, a Carol de 9 anos, ou seja, são, né, além de mim, mais 2 pessoas que ele antes convivia no final de semana,
E que agora tem que conviver todo dia, na hora que acorda, na hora que vai dormir, café da manhã, aí um acorda, adulto, meu filho é artista, então ele dorme tarde, vai desenhar de madrugada, aí acorda meio-dia. Então, assim, é uma loucura a rotina aqui da casa, né? E o caso é assim, super levou de boas, né? É bem tranquilo lá. Para você que foi a pessoa que, né, que mudou o ambiente, quais foram, assim, pelo visto, você é uma pessoa extremamente tranquila de lidar, né, pelo que vocês estão relatando e tudo, mas você deixou, vamos dizer assim, a quietude da sua casa, né, para um lugar onde agora você tem que conviver com mais 3 pessoas. Claro que foi uma escolha, claro que está sendo bacana, mas há alguns desafios. Eu queria saber quais são os desafios que você encontra aí no dia a dia e como que você consegue, quais são as formas, os mecanismos que você tem para lidar com eles. Apesar de ter, em teoria, quietude da minha casa, aqui não deixa de ser também quieto. Se a gente for pensar, o filho da Vanessa, ele tem os horários contrários do nosso. Então, os horários que nós estamos trabalhando, ele está dormindo. Quando a gente vai dormir, ele está trabalhando. Então, e a Carolzinha, ela é quietinha, né, na maior parte do tempo. Uhum. Não, ele tá ajudando, não é fácil, não, mas a Carol é quieta a maior parte do tempo. Mas o caso é isso que me surpreendeu bastante. Como mãe, a gente fica ali numa situação que a gente não quer que os filhos incomodem o namorado, mas a gente não quer que o namorado também incomode os filhos, assim, por mais que a gente não fale muito disso. E, naturalmente, eu percebi que as pessoas combinam muito bem. Isso só, talvez, com uma situação, assim, do nada, né? Vamos ficar juntos uns dias e aí ver na prática que a coisa funciona. Uhum. E aí o que me faz pensar é o seguinte: quando a vida voltar, não ao normal, porque eu acredito que a gente vai rever os nossos... Vamos viver em regras agora. Novas regras. Mas quando voltar a ir para o trabalho, criança voltar para a escola, o Lucas estiver indo para o trabalho dele, né, trabalhando de fato na rua... ou seja, eu acredito que vai ser ainda mais fácil, porque, né, nós estamos numa convivência 24 horas por dia, dentro de casa, a gente sai para fazer supermercado, e agora o Casé ontem autorizou uma obra lá no apartamento dele, foi lá para fazer algumas coisas e deixar lá por conta do pessoal. Pois esse é um novo projeto que a Vanessa tinha comentado comigo, que surgiu aí também no meio da pandemia. Você viu uma oportunidade de falar, já que meu apartamento vai ficar vazio, ou eu não vou estar lá, eu vou aproveitar e antecipar isso também. Como é que foi isso daí, Casé? Porque é interessante como é que alguns projetos pessoais começaram a serem tirados da gaveta, né? Então... é bem interessante. Eu estou para mexer nesse apartamento já tem, sei lá, uns 4 anos. E nunca criava coragem. Aí agora, com esse monte de oportunidade que surgiu de ter o apartamento vazio, eu estar aqui na Vanessa, a mão de obra ficou fácil agora, né? Porque antes nós tínhamos o problema, não tem mão de obra, agora sobra. E aí foi ótimo, eu tô lá, me estressando lá já com os pedreiros. O bom é que esse segmento não parou, né? O segmento da engenharia, da construção. E essa semana deu essa liberada aí na cidade, né? E aí ele aproveitou, marcou com o pedreiro na terça, ele fez o orçamento na quarta, já estava quebrando tudo. Foi assim mesmo, marquei com ele num dia, no outro dia ele já estava lá em casa, já de manhã cedo, louco para trabalhar. E eu fiquei sabendo que você também está pedindo ajuda da Vanessa para poder dar algumas opiniões sobre algumas coisas. Minha arquiteta. Olha que legal. Porque a reforma lá é exatamente na cozinha e ele não cozinha. E aí não é ninguém melhor do que quem sabe cozinhar para dar um pitaco. É a parte cozinha da casa que eu menos uso, eu só vou lá para buscar água. Então, Vanessa é a pessoa indicada. Olha que interessante, eu não sei, né? Talvez se não fosse pela pandemia, se não fosse por vocês estarem juntos, morando no mesmo local enquanto isso,
ela talvez não estaria tendo tanto envolvimento com essa nova dinâmica do seu apartamento, né? Provavelmente não. Então, isso traz uma parceria que vai além da casa, né? Vai além da sua casa, da sua convivência, está indo para coisas pessoais, né? E aí, antes da gente sair para o nosso intervalo, eu quero fazer uma pergunta, então, já que a gente está indo para esse caminho de relacionamento sério, porque isso são características de um relacionamento que está caminhando para uma outra coisa, quem sabe? Talvez um casamento? Não sei. Vamos aguardar aí o intervalo para a gente saber, falar um pouquinho sobre os próximos passos. A gente volta daqui a pouquinho com a série Amor 4.0. Mulheres Elétricas. Você está ouvindo série especial Amor 4.0. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com a série Amor 4.0 e hoje eu tô aqui com a Vanessa e o Cazé, que são um casal que resolveram se juntar. Eles eram namorados, ainda são, namorando cada um em sua casa e agora estão aí morando juntos e passando por desafios e vantagens, né, de estarem juntos, como por exemplo esse projeto que o Cazé começou no meio da pandemia e que está tendo a ajuda da Vanessa. Mas, gente, eu quero agora, eu deixei uma pergunta, né, uma coisa no ar aqui para saber sobre os próximos passos. Vocês estão talvez considerando uma coisa mais fixa, mais permanente? O Cazé talvez, quem sabe essa reforma não seja uma ótima oportunidade para alugar um apartamento? Como que estão os planos aí? Pior que tá mais ou menos por aí mesmo. A nossa ideia original foi essa mesmo. Vamos ter, já que eu vou mexer, reforma o apartamento, a gente aluga o apartamento e vamos procurar outro lugar para morar, nós dois. Foi mais ou menos por aí a ideia. De repente ter um espaço que não seja o meu espaço ou o dele, né? Seja algo novo nosso. E aí a gente mudou tudo, né? Para quem não estava planejando nem morar junto, a gente já tá. Eu falei que eu brinco com ele, que qualquer dia desse eu peço ele em casamento. Olha, isso é a economia 4.0, gente. Tá vendo? Isso faz parte de romper os padrões da sociedade, de trazer o novo. Vanessa, vou te falar. Eu acho que ela deixou uma deixa aí, viu, Cazé? Eu não sei não, tá? Eu não sei não. Mas quem sabe, poderia ter programado isso, hein, Vanessa? De você pedir ele casamento no meio do programa? Ia ser sensacional. Mas eu arrisco a dizer que foi um meio pedido. Foi um meio pedido. Agora o outro meio pedido. É um sinal. Mas isso é até um assunto interessante da gente entrar, né? Cazé, você se sentiria... Se a Vanessa, no caso, né, a sua companheira de vida hoje, se ela te pedisse em casamento, como é que você ia reagir? Como é que ia ser Você se sentir incomodado, feliz, lisonjeado? Como é que seria isso? Eu tomar iniciativa? Eu quero saber dele. Não liga, não. Não me preocupo com isso. Eu tomei iniciativa no namoro, né? Tomei iniciativa no casamento, não ia fazer diferença. Ia estar seguindo o fluxo natural. Que maravilha, gente. Isso aqui é um casal que faz parte desse novo cenário, né? Desse novo normal. E eu fico feliz, porque a gente tem que quebrar muitas barreiras, né? Muitos padrões aí em relação aos relacionamentos. E eu queria saber um pouquinho de vocês, saindo um pouco agora do relacionamento pessoal de vocês, como é que vocês estão enxergando aí essa nova tendência de relacionamentos interpessoais, com familiares, com os nossos colegas de trabalho? O que vocês estão vendo aí em relação a essa rotina do cotidiano? Bom, eu vou falar por mim, assim, eu imagino que quando a gente está em contato o dia inteiro com os filhos, está em casa, a gente vai adquirindo uma consciência do que é importante, do tipo de gente que a gente quer estar perto, sabe? Eu vejo muita gente postando nas redes sociais, eu não vou recusar nenhum convite para sair, para poder viajar. Pois eu vou dizer que comigo eu penso que vai ser um pouco ao contrário. Olha. Eu vou assim, selecionar ainda mais para quem eu vou dar o meu tempo livre, para onde eu vou viajar, sabe? Eu não quero viajar para qualquer lugar. Eu percebi que estar dentro de casa, com as pessoas do nosso núcleo, é tudo que é mais importante.
Então, eu revi um pouco, assim, eu gosto muito de estar com gente, eu acho que sinto falta, né, como de estar com os amigos, de fazer... tempo que a gente está sem ver. Mas sair para sair para qualquer coisa, para encontrar qualquer tipo de gente, não. Eu acho que... Eu imagino que eu vou ficar mais seletiva em relação a essas escolhas. E você, Cazé? Eu vi que, assim, o lado profissional home office, ele é bem estressante. Porque a gente acaba trabalhando bem mais, né? Porque você não tem mais aquela rotina do seu horário que você estava acostumado. Pelo menos no meu trabalho, as primeiras semanas eu estava parando 8 horas da noite. Aí agora você começa a fazer a rotina, né? Agora eu já estou conseguindo me policiar. 4h30, 5 horas chega, parou. Mas é mais pesado do que trabalhar em escritório. Quando você está no escritório, muita reunião, muito telefone. Quando você está lá no dia a dia, é mais fácil. Mas você acha que isso trouxe uma produtividade maior em relação a esse tempo? O tempo tem uma conotação diferente. Os dois falaram de tempo. Interessante isso, né? A Vanessa, eu estou vendo que ela está dando importância ao tempo dela. Ela não vai gastar o tempo dela com qualquer pessoa ou qualquer coisa. Ela vai ser muito mais seletiva em relação ao tempo. Mas o Cazé já era seletivo, né? Uai, não é à toa que ele tá com você, né, dona? Obrigada. Mas o tempo sempre foi muito contado. Então... Ele não é nunca foi uma pessoa, assim, nunca assim, desde que a gente tá junto, de aceitar qualquer convite. Muitas vezes eu vou nos lugares e ele não vai. Né? Eu vou fazer uma viagem, ele não, essa eu não quero. Porque ele valoriza muito, ele já tinha essa característica, sabe? Então, eu é que estou aprendendo com isso. Voltando para o Cazé também, falando em relação ao tempo, Cazé, você se viu mais produtiva, essa questão de você estar trabalhando até tarde? Eu acho que nas primeiras semanas, as pessoas e as empresas ficaram um pouco sem lugar, né? A gente precisou refazer, reconstruir. Medo, acho que essa questão do medo, da ansiedade, do incerto, causou uma euforia nas pessoas, uma inquietude, que depois aquilo ali foi... É igual a poeira, né? A poeira levanta e depois ela tem que abaixar. É isso mesmo. E faz parte, né? Eu acho que se a gente não passar por essa de levantar essa parte da poeira, a gente não consegue enxergar, né? Não consegue entender o que está acontecendo ao redor. Então, nesse caso seu, do tempo e da produtividade... até mesmo em relação à tecnologia, você teve que chegar a um ponto que você falou assim, poxa, eu sei que a tecnologia está trazendo para mim uma facilidade de eu poder trabalhar mais, até mais tarde, mas eu também tenho que colocar um limite no meu tempo que eu estou dedicando aqui. Como é que foi isso, essa relação aí que você teve? No início, como eu falei, no início foi mais complicado, né, que você acabava ficando mais tempo. Custava para acostumar a gerenciar, né? Assim, até as próprias pessoas do outro lado não estavam com esse problema. Aí a própria empresa começou a limitar isso. Que bom, né? Agora o pessoal já acostumou, já sabe que tem horário para começar, horário para terminar. E aí, assim, comecei a voltar para as rotinas, né? Agora a gente já consegue fazer nossa rotina de esporte também, a gente alugou uma esteira para correr em casa, porque a gente adora correr, e a gente ficou, no primeiro tempo, a gente ficou quase 40 dias sem correr. 40 dias parados. E aí a gente alugou uma esteira, Eu trouxe minha bicicleta para cá, pra gente pedalar no rolo. Estou ensinando yoga para ele já está na minha frente, ele já avançou mais do que eu já sei. Legal. Ou seja, as atividades começaram a se tornar em dupla, né? Em conjunto. O que vocês estavam fazendo, às vezes, separados, começaram a fazer juntos. A gente já fazia muita coisa junto, assim. Sim. A gente sempre correu junto, mas a bicicleta era uma coisa só dele e o yoga era uma coisa só minha. E aí a gente começou a participar os dois dessas duas atividades. Eu já gostei de pedalar, mas eu já estava parada já há um bom tempo.
Mas o yoga foi uma surpresa, porque o Casé nunca pensou em fazer, e aí me via fazendo, peraí, né? A gente estava sem correr, não estava com a esteira em casa, peraí, me ensina isso aí que eu quero fazer alguma coisa. E aí a gente começou a fazer junto, e hoje ele adora, mas acho que tanto quanto eu, né? E aí é legal quando a gente percebe que as atividades são comuns, mas que quando tem uma necessidade de uma mudança do mundo, no universo da dupla, né, do casal, a gente se adapta fácil à nova rotina e o casal, em vez de reclamar, ele ajuda, e aí eu ensino para ele o que eu posso, ele me ensina o que ele pode, e aí a gente vai somando, né? Isso é bem legal. Isso é incrível. Eu acho que isso é um grande exemplo e um aprendizado até para os casais que estão aí, às vezes, passando por dificuldades. Porque não é fácil, né, gente? Não é fácil a gente conviver 24 horas com a nossa família. Os conflitos, eles acontecem o tempo inteiro. Eu falo que aqui em casa aconteceu o seguinte: excesso de tempo e falta de espaço. Ele virou uma bomba atômica. Então, até a gente se ajustar a gente falou isso, né, Vanessa, antes da entrevista, que as emoções estão à flor da pele. Todo mundo está à flor da pele. Né? Tem dias, as crianças não têm uma válvula de escape. Nós adultos temos, a gente tem a nossa corrida, o rolo da bicicleta, o yoga. As crianças tinham a escola, as brincadeiras ao lado de fora, os amigos, e a compreensão é diferente. Então, eu acho assim, no exemplo de vocês se tornam um exemplo, até para mim, como aprendizado, estou casada há quase 16 anos, eu vou te falar, é um respiro de alívio. Eu acho que eu vou para aí. Temos uma Carol, a gente aliás, não, eu vou pro apartamento Casé, que tá vazio. Você não vai querer ir lá no meu apartamento. Eu fico na poeira, Casé, eu fico na poeira. Ô, gente, mas para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, assim. Até mesmo, eu sei que vocês estão dando um show de exemplo, e parabéns aí, eu acho que tem vários fatores que contribuem para esse exemplo. Eu acho que a personalidade de vocês, a maturidade, talvez por vocês terem passado por relacionamentos no passado, já aprenderam, já sabem o que dá certo, o que não dá. Mas qual que vocês... Aí eu quero saber de cada um individualmente. O que mais mantém vocês assim, em equilíbrio e mantendo mesmo, respeitando o espaço e o tempo do outro? Qual que é a maior dica que você poderia deixar para mim, para a Bruna e para todos que estão nos ouvindo? Bom, eu vou falar, depois você fala, assim, porque uma coisa que eu percebo nos relacionamentos, e meus, assim, passado, eu não sei se é uma coisa de mulher, a gente, às vezes, para não magoar, a gente não fala o que está sentindo, a gente fica esperando o outro adivinhar o que a gente está querendo, né? E uma coisa que eu estou aprendendo a falar, sabe? Assim, olha, isso aqui sou eu que vou fazer e eu quero fazer por isso, tá bom? Porque a gente ficar esperando que o outro adivinhe o que a gente quer, o que a gente acha que é justo, o que a gente merece, né? Deixar o outro numa situação também muito, muito cruel, porque, né, ninguém tem bola de cristal. Se tivesse, seria ótimo. Sim. Então, eu tô, assim, da minha parte, eu tô tentando lembrar que ele não tem uma bola de cristal, que ele não vai adivinhar por que eu tô chateada, por que eu tô precisando ali. E às vezes eu falo aqui com ele, né, Casé? Às vezes a gente trabalha junto na mesma mesa e às vezes tem dia que eu falo assim, Casé, eu preciso ir lá pra dentro pro escritório, eu vou passar o dia inteiro lá, eu faço meu yoga lá, trabalho lá, saio aqui só pra fazer a comidinha pra gente e volto. Entendi. E ele muito tranquilo, então ele não tá bom, né? E talvez se eu não falasse, eu ia ficar aqui emburrada achando que ele ia achar chato de eu ir pra lá. Então, eu acho que essa liberdade de falar o que está sentindo, falar que
hoje eu tô meio triste, vou precisar de um tempinho, de compartilhar mesmo, assim, os sentimentos, mas de forma clara, porque às vezes a gente quer que o outro adivinhe, né? A relação é isso, né? A gente tem que estar sempre conversando, senão no final não dá certo. Porque se você não interpreta a pessoa, não entende que ela está lá com alguma coisa, você não conversa com ela, vai chegar uma hora que vai explodir. E isso é legal, a gente vira e mexe, a gente para, conversa, troca ideia para ver o que está acontecendo, para continuar tocando a vida, porque senão realmente não tem relação que sustente, né? Ainda mais num espaço confinado, né? Num espaço confinado. Eu já aprendi a interpretar a Vanessa, então eu já sei. Ou seja, homem sábio. Já sei as situações quando tem que conversar ou não. É muito engraçado. Tem as horas do caos, né? A hora do caos para as mulheres. Eu acho que as mulheres estão com uma pedreira maior aí nessa quarentena. A sobrecarga ela tá... E você ter um companheiro que sabe isso, né, que ajuda no que é possível, porque o Casé me ajuda, mas tem coisas que é a gente mesmo que faz, né, ajudar a Carolina na escola, com as aulas online, fazer prova, e aí estudar em casa, porque ela tem a prova no dia seguinte, e 3 refeições por dia, né, aí tem o lanche, o almoço, o jantar, o lanche da tarde. E isso demanda tempo, fora o trabalho, né, fora a atividade física que a gente voltou a fazer. E o Casé entende muito bem, assim, me ajuda, ele fala, né, me pede ajuda, porque com os meninos eu não quero também passar por cima de você. Se você precisar de alguma coisa com eles, me peça. E eu achei isso legal, porque ele não é pai dos meus filhos, né? Então, acho mais sensato mesmo, né? Se eu preciso de ajuda, eu falo, Casé, agora eu preciso. Vai lá assistir com a Carol, porque eu preciso resolver algumas coisas. E ele tem ajudado, ele é muito aberto, assim. Muito bom, gente. Então, eu acho que, assim, isso mostra a tendência que esse novo mundo, né, que a gente está vivendo aí, do tipo de pilares que vão sustentar essas relações. E o exemplo de vocês, eu até anotei as palavras que eu acho que representam o que vocês hoje estão passando pra gente, que é o respeito, vocês respeitando o espaço um do outro, né, o humor um do outro. Imagina, são 3 meses de confinamento, quase, já são 3 TPMs, né, né, Vanessa? Eu sei que eu tô contando, então quando vai chegando, mas meu Deus do céu, não é possível. É uma coisa, você falou de caos, eu já fui logo na época que eu falei, nossa senhora, eu já sei o que é. Mas brincadeiras à parte, é o respeito, o diálogo que vocês criaram entre vocês dois e a transparência de falar do que vocês estão sentindo, o que vocês querem e até onde que vocês querem que o outro vá ou não. Então, eu fico muito feliz porque diante de tantas novidades, e impactos e surpresas e coisas inusitadas, e dificuldades e desafios que a gente está passando nessa época, mostra que quanto mais humano formos, quanto mais chegarmos perto dessas essências do ser humano, né, das nossas características, melhor os relacionamentos. Então eu acho que essa questão do amor 4.0, ele se expande por causa disso. Dos nossos aprendizados, dos exemplos de casais que a gente tem aí, que estão vivendo também igual a gente. Então, parabéns pra vocês, viu, gente? Obrigada. Parabéns pra nós, né? Eu fiquei encantada. E aí, a Casé, você pode depois me ceder uma chavezinha lá pro seu apartamento, que eu tô indo embora. Aí vai ficar pronto rápido, porque o pedreiro é bom. Que bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei o bate-papo. Adorei vocês terem aceitado o convite. Viu? Obrigada, Carol. Compartilhar aqui com a gente um pouquinho da história. Agradeço muito, viu, Casé? Foi um prazer te conhecer. Eu já conheci a Vanessa pessoalmente, a você não. Mas em breve. Se Deus quiser. Gente, obrigada, viu? Obrigada. A gente se fala. Um beijo. Tchau. Tchau. Mulheres Elétricas.
Você ouviu Série Especial Amor 4.0. Oferecimento. Mestrado em Administração UniHorizonte. Inscreva-se.